Uma garota que saiu do Canadá e foi para os Estados Unidos a passeio foi encontrada morta dentro do hotel onde estava hospedada. Elisa Lam, este é o nosso caso de hoje. Olá pessoal, olá minhas joias, meu nome é Vanusa Araújo, sejam bem-vindos ao canal do YouTube Sala Vermelha. Aqui eu falo sobre casos criminais resolvidos, não resolvidos, sobre pessoas desaparecidas e sobre casos misteriosos. No final eu pontuo uma lição que o caso me dá e dou a minha opinião. E vocês também podem dar a opinião de vocês, tudo sempre com muito respeito, ok? Eu já peço para vocês, comentam, compartilhem, ativem o sininho para que vocês sejam informados assim que os vídeos forem publicados. Me acompanhem por aqui. Dados os recados, vamos para o caso de hoje. Elisa Lam, uma jovem canadense de 21 anos, universitária da Faculdade de Colômbia Britânica de Vancouver, filha de David e Ina Lam. Elisa estava um pouco estressada com os estudos e decidiu planejar uma viagem. Para isso, ela precisava de um pouco de dinheiro e também convencer os pais de viajar sozinha. No seu roteiro de viagem, ela colocou San Diego, Los Angeles, São Francisco e Santa Cruz. Seria um tour pela costa oeste dos Estados Unidos. Durante a viagem, Elisa ligava todos os dias para os pais, pois quando isso parou de acontecer, eles ficaram preocupados e avisaram a polícia de Los Angeles, onde ela falou com eles pela última vez. O detetive Tim Marcia foi informado que havia uma pessoa desaparecida e ficou responsável pelo caso. Diante da situação, eles entenderam que havia uma certa urgência em começar a procurá-la. E quais seriam as possibilidades? Não queria ser encontrada e sumiu por conta própria, saiu e se perdeu, sofreu um acidente e estava impossibilitada de entrar em contato, ou foi vítima de um crime. A primeira coisa que a polícia fez foi entrar em contato com a família para saber qual foi a última vez que eles falaram com a filha e onde ela estava. E eles informaram a polícia que ela estava no hotel onde estava hospedada quando falou com eles pela última vez. Elisa fez check-in no dia 28 de janeiro de 2013 e pretendia ficar naquele local por 4 dias, no quarto 506. O desaparecimento dela foi informado no dia em que ela deveria deixar o hotel, no dia 1 de fevereiro. A polícia foi até o hotel para conversar com os funcionários. Chegando lá, eles perceberam que eles tiraram os pertences da Elisa do quarto que ela estava hospedada e levaram para um outro lugar. Isso parece estranho, mas quando o hóspede não faz o check-out, os funcionários retiram os objetos e levam para um outro lugar e deixam lá até por 30 dias. Em seus pertences estavam computador, carteira, passaporte, remédios, roupas e outros objetos de valor. Sobre o quarto, os funcionários disseram que havia uma certa desordem, mas nada além do normal, nada que indicasse que ali havia acontecido um crime. Não encontraram drogas e nada relacionado a isso. Os policiais tentaram falar com as pessoas hospedadas no hotel, que estavam lá no mesmo tempo que a Elisa, com alguns funcionários, mas ninguém sabia absolutamente de nada. Então eles queriam falar com os funcionários do último turno do dia em que Elisa desapareceu, e eles disseram que viram Elisa em uma área não permitida dentro do hotel. Eles pediram para ela sair e ela foi para o hall dos elevadores. Foi a última vez que ela foi vista. Elisa tinha uma rotina muito frequente nas redes sociais. O Tumblr era a preferida dela. Como ela publicava muitas vezes, a polícia então usou isso para saber mais ou menos os passos e os costumes dela. Viram que ela tinha ido a uma livraria no dia em que desapareceu, comprado presentes para os seus familiares e em seguida voltou para o hotel e simplesmente sumiu. 5 dias de buscas e nada de Elisa. A pressão era muito grande. A família, a mídia, todos queriam saber onde ela estava e o que tinha acontecido. Em seu computador, ela deixava claro que gostaria de conhecer pessoas novas.
Ela não via nenhum problema em falar com estranhos, tinha pouco filtro para essas coisas, segundo frases que ela mesma deixava nas suas redes sociais. Havia câmeras de segurança nos elevadores, no saguão, na frente do hotel, nas áreas comuns, mas não havia câmeras em todos os andares. O andar onde Elisa estava hospedada não tinha câmeras. Foi um trabalho minucioso por várias horas, vários dias, olhando todas as imagens. Foi montado um escritório só para isso. Foram 20 horas por dia e nada. De repente, eles conseguiram ver Elisa em uma das imagens. Eles ficaram muito empolgados e ansiosos. Olharam as imagens várias vezes e acharam estranho o seu comportamento no vídeo. Então, como não havia imagens da Elisa saindo do hotel, as buscas começaram o mais rápido possível lá dentro. 14 agentes foram designados para fazer uma busca intensa no Hotel Cecil. A questão era quem poderia ter machucado ou estava com ela. Naquele lugar tinha pessoas de todos os tipos. Por ser um lugar extremamente barato, atraía gente de vários lugares. Parte do hotel era aparentemente bonito, mas outra parte era praticamente um cortiço. Alguns clientes faziam check-in corretamente, mas outras nem faziam. Isso dificultava o trabalho da polícia. A pessoa que estava no elevador com você poderia ser um fugitivo da polícia, um agressor, pois o hotel era a rota para esse tipo de gente. Para vocês terem ideia, a polícia era chamada mais ou menos umas 3 vezes por dia por conta de problemas dentro do hotel, como assalto, brigas, isso era uma rotina. Foram de quarto em quarto, eram 700 quartos. Olharam tudo, ou quase tudo. Usaram cães farejadores, conferiram quando tinha sido tirado o lixo pela última vez e também os horários dos funcionários. Os cães os levaram até um dos quartos no final do corredor, onde havia uma janela que dava para a rua e uma que dava para uma escada de incêndio que levava para o telhado. E aí o cheiro se perdeu. Mas como havia essa escada, então foi feita uma busca no telhado também. Um helicóptero da Força Aérea de Los Angeles foi chamado para iluminar com farol de busca, mas nada foi encontrado. Nesse momento, eles decidiram divulgar o vídeo para a imprensa. Passaram-se 13 dias e nada. No vídeo, ela entra e sai do elevador, aperta todos os botões, ou quase todos, fica no canto, mas a porta estranhamente não fecha. Ela entra e sai do elevador, faz vários movimentos, parecendo que está interagindo com alguém fora do elevador, mas que não está ao alcance das câmeras. O vídeo viralizou. Em poucos dias, tinha mais de 25 milhões de visualizações. Em pouco tempo, as pessoas da internet já estavam fazendo um trabalho em conjunto com os investigadores. E pelo que Elisa publicava nas redes sociais, não mostrava que ela deixaria de conversar com os pais ou fugiria. No Tumblr, frases postadas por ela chamou a atenção da polícia. Abre aspas, depressão é um saco. Finalmente encontrei um antidepressivo que fez a diferença. Frases de autoajuda dela mesma falando com ela. Você é forte, você é capaz, você é especial. Fecha aspas. Muitas pessoas se identificaram com a Elisa pelas coisas que ela postava e eles queriam ajudar a encontrá-la e ajudar também a descobrir o que aconteceu. Para nos ajudar a entender melhor sobre esse caso, eu preciso falar com vocês sobre um personagem muito importante dessa história, o Hotel Cecil. Foram usados milhões de dólares para ser construído, inaugurado em dezembro de 1924, localizado no centro de Los Angeles com 19 andares, 700 quartos e com uma história bastante perturbadora. Hotel Cecil foi um grande palco para muitas cenas de crimes, como pessoas tirando a própria vida, pessoas tirando outras vidas, estupro e um lugar onde muitos criminosos podiam relaxar. Em 1931, Dable Keynorton foi o primeiro a tirar a própria vida. Em 1934, outro crime aconteceu da mesma forma e as mortes não paravam.
Uma funcionária que trabalhou por 10 anos no hotel disse que nesse tempo aconteceram mais de 80 mortes, fora outros crimes. Uma vez uma mulher brigou com o marido e se jogou pela janela, caindo em cima de outra pessoa que passava na rua. Os dois morreram na hora. Serial killer cometiam seus crimes e iam para o hotel relaxar. Por anos, o Hotel Cecil foi chamado por várias pessoas de Hotel da Morte. Nos anos 80, foi considerado um antro de drogas e prostituição. Tentativa de se distanciar do seu passado perturbador, os donos queriam mudar esse conceito, então dividir o hotel em dois. Surgiu o Stay On Man, que depois de uma reforma ficou para os clientes, e o Cecil continuou do mesmo jeito e ficou para os residentes que moravam lá por baixo preço, quase nada. Se procurassem um site de busca, o Stay On Man e o Cecil eram hotéis completamente diferentes e parecia não ter ligação alguma. As portas de entrada eram totalmente separadas, inclusive aparecia com boas avaliações. Com esse conceito diferente, isso atraiu muitas pessoas. Muitos jovens procuravam um novo hotel. Tudo era separado no Cecil, com exceção de uma coisa: os elevadores eram compartilhados entre o Stay On Man e o Cecil, e você poderia estar ao lado de um criminoso sem saber. Stay On Man, esse foi o nome que apareceu nas buscas que a Elisa fez para ficar num hotel em Los Angeles. Pelo que aparecia na internet, o lugar era seguro e agradável. Sinistro isso, né? Voltando para o caso, uma descoberta importante. As pessoas perceberam que o vídeo que a polícia divulgou da Elisa não dava para ver o tempo certo, estava embaçado. Parecia ter sido editado propositalmente. Muitas pessoas e os especialistas da internet começaram a falar tudo o que eles estavam percebendo de errado. Descobriram que faltava 53 segundos. Quando a porta do elevador fecha, ela dá uma adiantada de 15 centímetros. Um casal que se hospedou no mesmo período que a Elisa disse que depois de 5 dias que eles estavam lá, eles fizeram uma reclamação para a recepção, porque a água da torneira ficou sem pressão e com cor escura. A gerente pediu para a manutenção verificar e um dos funcionários foi até os tanques de caixas de água para ver qual era o problema. Chegando lá, ele teve uma grande surpresa. Ela estava lá. Elisa estava dentro de uma das 4 caixas de água do Hotel Cecil. 19 dias do seu desaparecimento, ela estava nua e com o rosto para cima. Suas roupas estavam flutuando ao seu lado. Seu corpo já estava em decomposição. Santiago Lopes, que fazia parte da manutenção, foi a primeira pessoa a encontrar Elisa. Foi imediatamente avisar a gerente e em seguida chamaram a polícia. O que aconteceu? Muitas eram as perguntas. Muitos legistas dizem, o corpo fala. Pensando nisso, eles tiveram muito cuidado para retirar ela de lá, sem danificar provas de um possível crime. A caixa de água foi drenada até que o corpo chegasse no chão. Depois fizeram uma abertura na lateral do tanque e retiraram a Elisa. Nenhuma prova física foi encontrada, mas as perguntas vinham. Será que foi um crime? Será que ela foi sozinha? Será que alguém a levou? Só uma autópsia poderia responder essas perguntas. Depois que Elisa foi encontrada morta no hotel, houve um aumento inacreditável de reservas. As pessoas estavam profundamente tristes e queriam ver o local, tentar descobrir o que houve, fazer suas próprias investigações. Elas queriam descobrir qualquer detalhe para ajudar. Elas chegaram a ir no corredor próximo ao quarto, no elevador e até conseguiram perceber alguns detalhes, como no elevador, quando aperta todos os botões, um deles diz que o elevador ficará parado por 2 minutos naquele andar. Será que a Elisa sabia disso? E quando aperta todos os botões, todos ficam acesos, com exceção o andar em que está. Então, pelo vídeo que a Elisa aparece, dá para ver que ela está no 14º andar, um abaixo do telhado. No vídeo, ela sai a última vez do elevador e vai para a esquerda. Se tivesse sendo perseguida por alguém,
Indo para a esquerda, no final do corredor, tem uma janela e uma escada, que é exatamente um dos caminhos que vai para o telhado. Um outro caminho seria uma escada interna, mas para ter acesso a ela precisaria de uma chave. Se fosse sem a chave, tocaria um alarme. O estranho é que aquelas pessoas estavam lá e nenhum alarme tocou. Sem nenhuma evidência que levasse a algum suspeito, a polícia resolve verificar todas as imagens novamente. E eles descobrem que a Elisa chegou no hotel acompanhada de 2 homens. Um deles dá uma caixa a ela e eles vão embora. E se aprofundaram também no conteúdo que ela publicava nas redes sociais. Encontraram frases como, abre aspas, às vezes você olha para o mundo e não vê nada que possa gostar. Olho para mim e não vejo nada. Fico pensando nisso. Fecha aspas. Era fato que a Elisa tomava remédios contra a depressão e bipolaridade. Receitas e medicamentos foram encontradas nos seus pertences dentro do hotel. De acordo com o que foi publicado na imprensa, quando o funcionário encontrou o corpo da Elisa, a caixa de água estava tampada. Mas como ela caiu e fechou a tampa por dentro, sendo que era de ferro e pesada? E se foi ela que tirou a própria vida, por que ela estaria nua? Isso daria a entender que talvez existiria uma outra pessoa envolvida. Muitas pessoas acham que tinha um funcionário envolvido, outros acham que tinha alguém da polícia envolvida. Algumas pessoas compararam o caso de Elisa com o filme Água Negra, que a Elisa poderia ter se inspirado nesse filme. Várias coisas eram realmente parecidas, como cair na caixa de água, a roupa que ela usava, o problema da água escura nas torneiras. Dia 21 de junho, depois de alguns meses de muita espera, principalmente da família, sai o resultado da autópsia, afogamento acidental, e que o transtorno bipolar contribuiu para isso. Toda a comunidade parecia não acreditar. A notícia bombou nas redes sociais. Todos estavam em choque com o resultado. Mas era isso, de acordo com a autópsia, não foi encontrado nada de drogas, nada de remédios, além do que ela tomava para a bipolaridade. Aliás, foi encontrado menos do que deveria, segundo a receita médica. Nenhum machucado foi encontrado no corpo. Não houve abuso sexual e não havia marcas internas ou externas na Elisa. Geralmente, quando a pessoa se afoga por acidente, ela fica virada para baixo, ao contrário de como a Elisa estava. Mas por conta do fluxo de água, isso explica a posição do corpo. Ela teria tirado as suas próprias roupas em uma tentativa desesperada para se salvar, ou pode ser um efeito colateral de hipotermia. A polícia esclareceu que o hotel entregou para eles todo o material de vídeo originalmente sem nenhuma edição, mas o material divulgado para a imprensa e para o público foi editado pela polícia sim. Naquele momento não era interessante mostrar a data e nem o tempo. Tudo foi feito para não atrapalhar as investigações. No boletim da autópsia tem um lugar que precisa colocar a causa da morte. O que parecia é que nem a polícia tinha certeza se foi realmente um acidente, pois estavam rasurados. Antes foi marcado que foi inconclusivo. Pela data, parece que 3 dias depois foi riscado e marcado que foi acidental. A internet não perdoa. As pessoas acham que a polícia interferiu no trabalho e no resultado do legista para que ficasse mais fácil para eles resolverem o caso. Sobre o resultado da autópsia, a polícia esclareceu que foi simplesmente erro de marcação e que não foram 3 dias depois. Se prestarem bem atenção no papel, foi tudo no mesmo dia e na mesma hora. Também que o hotel deveria ter informado a família ou a polícia quando Elisa apresentou sinais estranhos com as meninas que estavam no mesmo quarto e tiveram que trocá-la de quarto por esse motivo. Quanto aos homens que chegaram com Elisa no hotel, eles foram lá apenas para ajudá-la a carregar o que ela havia comprado em uma loja. A polícia esclareceu também sobre a caixa de água quando Elisa foi encontrada. Como ela caiu lá dentro e fechou a tampa, isso seria praticamente impossível. Mas essa informação foi a imprensa que deu de forma equivocada.
Nem a polícia, nem o funcionário, em nenhum momento eles afirmaram que a caixa estava fechada. Segundo a polícia, todas as vezes que eles interrogaram o funcionário, ele sempre falou que a tampa estava aberta e não fechada. Em setembro de 2013, os pais de Elisa entraram com um processo contra o Hotel Cecil. Eles falaram que se Elisa foi numa área proibida do hotel, isso foi negligência deles, mas o juiz deu causa ganha para o hotel. O hotel foi vendido em 2017 para um grupo de Nova York. A intenção é fazer uma reforma grandiosa e deixar metade para moradia popular e metade um hotel de luxo. A família de Elisa, os pais, a irmã, continuam morando no Canadá. Com cada história, a gente sempre aprende algo. E nesse caso, o que eu acho extremamente importante é a depressão, que muitas vezes não é levada a sério por pessoas que estão próximas. Fala que ela teria que convencer os pais para viajar sozinha. Isso significa que ela respeitava a opinião deles. Sabendo do histórico de depressão da filha, talvez eles poderiam não ter deixado ou orientado alguém ir junto. Eu não estou dizendo que os pais são culpados, porque eles realmente não são. Elisa tinha 21 anos e pela lei ela poderia muito bem viajar sozinha. O que eu estou falando é que temos muitas Elisas próximos a nós pedindo por socorro. E nós temos que prestar mais atenção nas pessoas que estão à nossa volta e que têm esses problemas. A Elisa precisava de ajuda. Segundo o que a irmã dela falou nas redes sociais e nas entrevistas, a Elisa ouvia vozes. E quando uma pessoa está nesse nível, nesse estágio, ela faz coisas que estão fora do seu controle, como, por exemplo, achar que realmente tinha que fugir de alguém que estava na sua imaginação. A gente sempre quer que tenha alguém culpado, alguém que vai preso, alguém que pague por tudo que aconteceu. E quando isso não acontece, parece que o caso não foi resolvido, parece que está tudo errado. Essa é a sensação que nos dá. Nesse caso, sobre o que foi divulgado, sobre o que a polícia falou, eu concordo praticamente com tudo. Eu acredito que foi morte por afogamento acidental, sim. De acordo com a perícia, não tinha nenhum machucado no corpo de Elisa. Seria impossível alguém matá-la e não machucá-la, a não ser que a pessoa só queria assustar e acabou seguindo de forma que ela subisse no tanque e pulasse. Mas eu não acredito nisso. Mas para alguém subir lá carregando um corpo é praticamente impossível. Os tanques, como aparecem aí na foto, eles ficam em cima de uma plataforma de cimento. Não tem como subir carregando uma pessoa sem que ela não tenha nenhum arranhão. Não acredito que a Elisa tentou tirar a própria vida, pois ninguém que vá fazer isso vai horas antes em uma loja comprar presentes para dar aos familiares no retorno da sua viagem. Para mim não faz no menor sentido. Não tinha nenhum vestígios de drogas, pelo contrário, tinha menos remédios do que deveria ter, de acordo com as receitas médicas. Isso é muito sério, ela não estava tomando os remédios corretamente. Digo e repito, Elisa precisava de ajuda. Para mim, ela estava em surto, por falta de tomar os remédios corretamente. Na minha teoria, eu acho que ela saiu sozinha, subiu até o tanque, encontrou um aberto e pulou dentro dele. Tentou sair de forma desesperada e não conseguiu e acabou se afogando. Por isso, o afogamento em si foi acidental. Essa é a minha e eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre esse caso. Deixe aqui nos comentários para eu ler. Muito obrigada, me acompanhe por aqui. Beijo, até o próximo vídeo, bye! Se nós fôssemos mais bem preparados, poderíamos enxergar as Elisas que estão ao nosso lado. Salvaríamos vidas.